Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 5, 4, 16 horas, temos 2 de março, 35ª rodada da segunda divisão da Inglaterra, onde encontramos um Plymouth que vai enfrentar um Ipswich. Estamos a falar do terceiro contra o 15º colocado da tabela classificativa da Championship, onde encontramos um Ipswich que nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, empatou uma vez e perdeu 3, marcou 5 golos e sofreu 10. Vai enfrentar um Ipswich que ocupa a terceira posição, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou uma vez, marcou 15 golos, sofreu apenas 7. Já em confrontos diretos, 2 vitórias para o Plymouth, um empate e uma vitória para o Ipswich. Vamos em dados complementares, onde encontramos o Plymouth que não venceu 5 dos últimos 6. Vai enfrentar o Ipswich que nos últimos 4 jogos 3 marcou o primeiro, venceu 4 dos últimos 4 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 também. Teve ambas marcas em 9 dos últimos 10 e mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10. Já em confrontos direito, Ipswich ganhou e empatou 3 dos últimos 4, ambos times marcaram em 4 dos últimos 5 e Ipswich marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente ficaria com mais de 1 gol e meio ou mais de 1,75 no código asiático, ou um Ipswich ganha ou empata, mas para essa partida mais de 1 gol e meio vem muito a calhar. E partimos então para a análise dos palpites do próximo jogo. Ainda 16 horas na Escócia, temos 29ª rodada do campeonato escocês. Estamos a falar do primeiro contra o 8º colocado da tabela classificativa da Escócia, onde encontramos um Ranger que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou 15 gols, sofreu apenas 2. Vai enfrentar um Montreal que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou uma e perdeu 3, marcou 8 e sofreu 11 gols. Já em confrontos diretos tivemos 5 vitórias para o Rangers, 0 empate e 0 vitória para o Montreal. Já em dados complementares, vemos aqui um Ranger que venceu o primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos, venceu 10 dos últimos 10 jogos e marcou o primeiro em 10 dos últimos 11. Já o Montreal teve mais de 3.5 em 3 dos últimos 4, não venceu 4 dos últimos 5, ambas marcam teve em 9 dos últimos 11 em que o Montreal participou. Já em confrontos diretos teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Ranger venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, Ranger venceu 7 dos últimos 8 e Ranger marcou o primeiro em 6 dos últimos 7. Para essa partida a gente ficaria com mais de 1 gol e meio ou mais de 1,75 no código asiático, sem dar muitas voltas. Estamos a falar de um Ranger que está super goleador e não tem nada que inventar para este jogo, então partimos para a análise dos palpites do próximo jogo. 16 horas, temos ainda a 27ª rodada da Premier League, a melhor liga do mundo, Liverpool contra Nottingham Forest. Estamos a falar do primeiro contra o 7º colocado da tabela classificativa da Premier League, onde encontramos o Nottingham Forest que vai jogar em casa e nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, empatou uma e perdeu 3 vezes, marcou 7 golos e sofreu 9. Vai enfrentar um Liverpool que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou incrivelmente 15 golos, sofreu apenas 3. Em confrontos diretos teve uma vitória para o Nottingham, 0 empate e 3 vitórias para o Liverpool. Já em dados complementares encontramos o Nottingham que sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos, Nottingham perdeu 3 dos últimos 4 e Liverpool venceu 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos diretos, Liverpool venceu 3 dos últimos 4, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 também. Para essa partida ficaríamos com Liverpool ganha ou empata, sem alongar muito. Vamos então para a análise dos palpites do próximo jogo. Ainda em Inglaterra, 18h30, temos a 27ª rodada do campeonato da
Premier League, encontramos um Luton contra o Aston Villa. Estamos a falar do quarto contra o 18º colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Luton que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou apenas um e perdeu 4. Marcou 9 golos, sofreu 19. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2. Marcou 13 golos, sofreu 8. Já nos confrontos diretos, uma vitória para o Luton, uma vitória para o Aston Villa e o Aston Villa ganhou, o Luton ganhou 2 vezes e uma vitória para o Aston Villa, assim que está certo. Vamos então aos dados complementares, onde encontramos um Luton que perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Luton perdeu em 4 dos últimos 4, teve ambas marcam em 8 dos últimos 9, mais de 3.5 em 5 dos últimos 6 jogos. E o Aston Villa em 6 dos últimos jogos que ele fez, 5 teve ambas marcam. Para essa partida a gente ficaria com mais de 1,5 gol ou mais de 1 gol de 75, vinha muito a calhar para essa partida. E partimos então para a análise dos palpites do próximo jogo. Alemanha, 18h30, temos 24ª rodada da Bundesliga. Estamos a falar do Stuttgart contra o Wolfsburgo. É o terceiro contra o 13º colocado da tabela classificativa, onde encontramos o Wolfsburgo, que não venceu nenhum jogo dos últimos 5, empatou 4 e perdeu apenas uma vez. Marcou 6 golos, sofreu 7. Vai enfrentar um Stuttgart que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu uma. Marcou 11 golos e sofreu 7. Já em confrontos diretos, 2 vitórias para o Stuttgart, 2 vitórias para o Wolfsburgo e um empate. Vamos em dados complementares, onde encontramos aqui o Wolfsburgo, que sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 5, perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, não venceu 8 dos últimos 9 e teve ambas marcam em 8 dos últimos 9 também. Já o Stuttgart venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6, teve ambas marcam em 7 dos últimos 8, mais de 2,5 gols em 5 dos últimos 6. Stuttgart ganhou, empatou 5 dos últimos 6 e Stuttgart marcou primeiro em 6 dos últimos 6 jogos. Já em confrontos diretos, o Wolfsburgo ganhou, empatou 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4 e o Wolfsburgo marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente ficaria com mais de 1,5 gol ou mais de 1,25 gol, dar uma entrada suave nesse jogo, né, para andar em cima dos ovos. E partimos então para a análise dos próximos jogos. 21 horas temos Valência contra Real Madrid, 27ª rodada da La Liga. É o primeiro colocado contra o 9º da tabela classificativa, onde encontramos um Valência que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou uma e perdeu 2, marcou 3 golos, sofreu 5. Vai enfrentar um Real Madrid que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 8 golos, sofreu 2. Já em confrontos diretos teve uma vitória por Valência, um empate e 3 vitórias para o Real Madrid. Em dados complementares encontramos aqui um Valência que não venceu 3 dos últimos 4, menos de 2,5 gols em 4 dos últimos 5, e Real Madrid teve menos de 2,5 gols em 5 dos últimos 6, venceu 6 dos últimos 8 e marcou primeiro em 6 dos últimos 6 jogos. Em confrontos diretos, o Real ganhou, empatou 6 dos últimos 7, menos 2,5 gols em 3 dos últimos 4 e Real Madrid marcou primeiro em 8 dos últimos 10 jogos. Para essa partida temos aqui um Valência que não venceu 3 dos últimos 4 e um Real Madrid que venceu 6 dos últimos 8 jogos. E em confrontos diretos temos um Real Madrid que venceu ou empatou 6 dos últimos 7 jogos. Então para essa partida, sem muita enrolação, vamos ficar com o Real Madrid ganha ou empata. E vemos então em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa, a contar para o dia 2 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixa um like, porque se consegues ver, são agora 22h36 minutos que estamos a gravar este vídeo, tudo para lhe deixar beneficiado, para que não lhe falte palpite. Então tudo que a gente pede é para que você deixe o seu like, comente ou partilhe para os seus grupos do WhatsApp ou do Facebook. Isso nos ajudaria bastante e nos motivaria a continuar a trabalhar para vocês, porque vocês são muito gratos. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E como palpite final temos então o Real Madrid ganha ou empata enfrentando o Valência em casa, e às 18 horas temos Stuttgart contra o Wolfsburgo. Queremos mais de 7.5 cantos e ainda no mesmo jogo vamos querer Stuttgart mais de 1 e
25 e para finalizar então ficaremos com o nosso Sevilha contra a Real Sociedade às 14 horas, então queremos menos de 4.25 golos e partimos então em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.